E você, prefere aula presencial ou online? Sobre isso nós vamos falar aqui no Café Corporativo hoje, sobre palestras presenciais ou online. Espera um pouquinho só, a gente já volta. Novidade aqui no Café Corporativo, né? Maurício Lousada no Café Corporativo. Nossa, primeira vez que vem, Maurício? Como que tá se sentindo? Hoje é a primeira vez, né? Primeira vez hoje. Primeira vez hoje. Quantas outras vezes? Acho que já é a quarta, quarta né? Vez. Quarta que eu tenho a honra de sentar aqui nesse sofá do seu lar. Aliás, a primeira vez que eu vi não era nem esse sofá, ainda era um outro cenário, era uma bancada, lembra? Era uma bancada, verdade. Uma grande honra estar aqui. Obrigado pelo convite, eu que pela agradeço. Oportunidade. Maurício, que além de ser um amigo, é meu parceiro de trabalho, já muitas coisas que nós fazemos em conjunto. E o Maurício é uma pessoa que vem aqui para o Café Corporativo, a gente não precisa nem brifar, né? A gente fala assim, vou. Então vamos começar a conversar aqui e a gente se entende, né? E o assunto hoje é educação à distância, tá? E ao invés de ler seu currículo, como eu normalmente faço aqui no início de cada Café Corporativo, eu quero falar um pouco com você a respeito dessa história toda, né? Você que já está há mais de 20 anos no mundo das palestras, você viajava o Brasil palestrando, né? Conta um pouco pra gente como que foi essa mudança repentina que a pandemia trouxe aí na sua vida. Você estava cada dia num lugar, né? Na verdade, Aguinaldo, eu acho que se a gente olhar o ano de 2019, provavelmente foi o ano que eu mais fiz palestras presenciais em toda a história, né? Uhum. E 2020 estava se desenhando para bater esse novo recorde, né? Quando chegou essa história do coronavírus, a gente primeiro achava que era uma coisa que estava acontecendo lá na China, não era problema nosso, então tudo bem. E de repente isso acabou virando um problema nosso. Quando em março chegou no Brasil, eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra numa empresa lá em Belo Jardim, no estado do Pernambuco, interior do Pernambuco, e era um ciclo de palestras e o cliente falou, olha, talvez a última seja cancelada, não aconteça porque a gente recebeu uma orientação de que não pode ter mais encontro presencial. E como um efeito dominó, aquilo começou a derrubar todos os meus eventos. Só para você ter uma ideia, entre março e maio, praticamente 3 meses, eu não tinha nenhum espaço na agenda de palestras presenciais. Sim. Em uma semana isso chegou a zero palestras. O faturamento da minha empresa no mês de março foi de R$37. Nós vendemos um livro. Tirou uma nota fiscal. Uma nota fiscal de 37. O que não aconteceu em abril nem maio, quando o faturamento chegou a zero. Tá. E aí a gente descobriu que a gente precisava se reinventar. E foi nessa época que nós começamos a conversar a respeito disso, né? Eu lembro que para mim também aconteceu algo parecido. Eu lembro que a última palestra que eu fiz presencial foi dia 12 de março, foi em Campinas, numa grande seguradora, e eu tinha o repeteco dessa palestra em Americana no dia 19, e ela já foi cancelada. E aí foi aquele tal de derrubar pauta, derrubar palestra, né? Derrubar agenda. E a gente conversando, eu, você, o Luiz Arthur na época, né? E a gente falando assim, o que nós vamos fazer, né? Dá para transformar isso num online? Enfim, Maurício, como é que foi essa transformação para o online? Eu acho que é exemplo do que aconteceu com você. A gente, no primeiro momento, imaginava que era algo muito temporário. Na minha cabeça... 15 dias, Exato. Né? Na minha cabeça estava isso, 15 dias, um mês. E assim, depois que o cenário foi se desenhando, eu já comecei a pensar, não, eu acho que a gente só vai voltar em julho. Depois só em agosto, depois só em setembro. E olha só, nós estamos no mês de novembro e nós não voltamos. E aí eu percebi que, num determinado momento, eu percebi que aquilo não era algo temporário, que de uma maneira mais definitiva nós precisaríamos migrar para esse online. E aí a estratégia foi o quê? Investir numa estrutura para fazer um online. Então a gente fez um investimento numa estrutura num estúdio de TV. Hoje a gente está gravando um estúdio de TV, é um estúdio, claro, menor, porque é para uma pessoa só, mas um estúdio com recursos muito parecidos com esse aqui. Sim. Você já teve a oportunidade, né, de fazer palestras nesse estúdio lá, afinal de contas, nós atendemos um cliente em comum, eu fiz uma palestra num dia, você no outro. E aí, com esse investimento, imagina que no momento mais difícil, quando o seu faturamento chega a zero, você tem que fazer um desembolso, um investimento, né? Investimento alto, porque quando você fala em qualquer coisa que envolva audiovisual,
é caríssimo. Se for só o áudio, você tem um X. Se você colocar o visual, você multiplica esse X por 10. Né? Então, para você gravar um podcast, você gasta X. Para você gravar um vídeo de qualidade, você gasta 10X. E aí, nesse momento, você tem que fazer investimento. Então, isso trouxe uma lição muito importante. Que se você tem um produto, você confia nesse produto e você tem disponibilidade para fazer um investimento, para inovar, faça, porque o mercado vai aceitar isso. O resultado é que, graças a Deus, agora, né, pelo menos nos últimos 3 meses, eu tenho feito muito mais palestras do que eu tinha feito em março, em fevereiro, em janeiro. Ou seja, a gente tem batido o recorde de palestras porque não tem mais aquele deslocamento, né? Sim. Antes você poderia fazer 3, 4 num dia. Num né? dia, né? Você tem o mesmo cliente, isso já aconteceu com você. Eu lembro que você fez um trabalho com um cliente aqui em Guarulhos, você fez, acho que se não me engano, 3 palestras num dia. Isso. Né? Mas você consegue fazer aquele. Agora, quando você não tem deslocamento, você consegue atender 4, 5 empresas diferentes, em localidades diferentes. E intercalar, né? Intercalar. Então, com isso, você aumenta a quantidade que você faz, né? Agora, com relação à efetividade, aí existem uma série de outros elementos que a gente pode levar em consideração. Sim, mas o mais importante disso tudo que você falou até agora é que muitas vezes o sujeito ele tem um determinado dinheiro guardado. Isso acontece muito quando ele é dispensado de uma empresa, então ele tem a indenização, o dinheiro está lá guardado. Qual é a tendência que ele tem de pensar? Eu vou guardar esse dinheiro para eu sobreviver ao longo de um determinado momento até que eu encontre uma outra coisa para eu poder fazer. E ele não quer investir, porque aquele dinheiro é o dinheiro sagrado da sobrevivência. Só que o dinheiro da sobrevivência também acaba, é isso que você quer dizer? É isso mesmo. Agora, é claro que se você tem um dinheiro contado para sua sobrevivência, você só vai usar esse dinheiro e investir em algo que você tenha muita confiança de que você está preparado para aquilo. Por exemplo, se você nunca trabalhou com comida e de repente você fala, puxa, eu fui mandado embora e vou investir num restaurante, eu não acho que é um grande negócio, porque você não tem um know-how daquilo. O que eu fiz foi investir em algo que já era do meu know-how, que era palestra, migrando do presencial para online. Então, o que eu penso? Se no presencial sempre funcionou bem, eu só vou mudar o meio. Antes eu olhava para a pessoa, agora eu vou fazer através de um online. Então, por isso eu tive muita confiança. Então, eu não estimulo as pessoas a pegarem as suas reservas e investirem em qualquer coisa. Elas precisam estar muito bem fundamentadas, buscar um suporte. Aí nós temos várias entidades que dão suporte, né? Sebrae, e buscar alguém que conheça de empreendedorismo. Pode ser, inclusive, o Aguinaldo aqui. Né? Mas, enfim, o mais importante é a gente entender que a gente precisa também, eventualmente, correr algum risco, né? Porque empreendedorismo tem a ver com correr risco. O que nós precisamos entender é que há uma diferença entre correr risco e perigo. Né? Perigo é quando você sabe que tem tudo para dar errado. Risco, ele é calculado, você calcula o risco e vai trabalhando para evitar que aquilo aconteça, sabendo que ele existe, né? Tendo um plano B e assim por diante. Então isso é muito importante. Mas voltando aqui à questão das palestras, hoje nós então fazemos palestras à distância através de plataformas, é isso? Qualquer pessoa pode fazer um trabalho como esse ou é importante que ela conheça o equipamento, conheça as plataformas? Como que funciona? Bom, qualquer pessoa pode fazer uma aula, uma palestra online se ela consegue fazer uma aula e uma palestra sem ser online. Hoje existe um equívoco muito grande de as pessoas acharem que qualquer um pode sair falando isso é uma palestra. Então, se a pessoa consegue fazer isso presencial, ela pode fazer online. É claro que se ela tiver um conhecimento dos equipamentos, ela vai baratear o próprio custo dela, porque ela mesma vai operar esses equipamentos, ela vai configurar. De um técnico, exato, né? Vai precisar de um técnico. Agora, se a pessoa não tem esse conhecimento e não se sente à vontade, aí ela tem um investimento que é um investimento recorrente a cada nova palestra, de ter um técnico, de ter alguém que opere o equipamento. Enfim, é o que eu falo, muda o meio, mas a mensagem continua sendo passada. A pessoa precisa, na essência, saber passar essa mensagem. Legal. Então nós vamos fazer agora um intervalo, porque na volta do nosso comercial, eu quero falar com você justamente sobre isso, sobre o que muda. Tem uma interação? Como é que nós vamos fazer essa interação? Aquela impessoalidade da distância ou aquele toque da presença física. Tá bom? Pode ser? Combinado. Então até daqui a pouco no Café Corporativo.
De volta aqui ao Café Corporativo, hoje com Maurício Lousada, e estamos aqui falando a respeito da educação à distância, ou mais especificamente a palestra, a educação corporativa à distância, né? Como é que você fez, Maurício, ou como que você vê essa situação da diferença entre o presencial e o online no que se diz respeito à interação com as pessoas? Porque presencial eu vou lá, eu ando no meio da plateia, eu dou a mão para uma pessoa, eu brinco com alguém. E no online, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né? Ou consegue? Perfeito. Bom, esse foi um grande desafio quando eu comecei a fazer online, porque eu acho que é exemplo de todos os palestrantes, isso deve acontecer com você também. A forma como a pessoa olha para você diz se você está indo num bom caminho ou não. Então, à medida que você está fazendo, você olha para a plateia. Claro, você não pode olhar para um individualmente. Se tiver um rindo e todo mundo de cara fechada, está errado. E o inverso também é verdadeiro, né? Se tiver todo mundo feliz e um de cara fechada, não olhe para ele. Mas a primeira coisa que você perde é o contato visual. Você não vê as pessoas com quem você está falando. Então, muita gente fica com câmera fechada. Muita gente fica. Inclusive, a gente até recomenda que seja feito isso, porque senão você consome uma largura de banda desnecessária que pode complicar você mandar essa informação, né? O seu upload fica complicado. Então, a gente não vê a reação dessas pessoas. Então, no começo, eu achava que não estava falando para ninguém. Eu falei, isso é muito difícil essa interação, mas a gente aprende, né? Como é interessante. Enquanto numa plateia presencial, a pessoa ela olha para você e te dá uma reação com um sorriso, no online ela escreve no chat, fantástica essa ideia, ela escreve no chat, estou adorando, ela escreve no chat, puxa, mas eu já passei por uma experiência como essa, coisa que seria impossível no presencial você ouvir todos esses pensamentos simultaneamente. Não tem as plaquinhas, né? Não tem as plaquinhas, então ali a pessoa coloca. Então se você tiver uma boa habilidade de conduzir a sua palestra e souber ao mesmo tempo olhar o chat e trazer insights dessas pessoas para a palestra, então estou fazendo uma palestra, uma pessoa fala, já passei por uma experiência assim, assim, assim. Se você tiver a habilidade de ao mesmo tempo que você fala, você consegue perceber aquilo como algo positivo e agregar, essa interação aumenta muito. Então, ou seja, conhecer as plataformas também é um recurso do palestrante que pode melhorar o produto entregue, o produto final entregue. Sem dúvida, sem dúvida. Você precisa conhecer. E o interessante é que a gente que trabalha na área corporativa, cada empresa adota uma plataforma, né? E aí a gente tem que se habituar a elas, né? Exato. Você percebeu? Esses dias atrás eu fui participar de uma aula e as faculdades têm usado muito uma plataforma que é o Google Meets e ela é uma plataforma completamente diferente daquela que nós usamos continuamente no trabalho que nós fazemos em conjunto. E aí o professor perguntou, você está habituado com essa plataforma, né? E eu falei assim, não estou habituado, mas eu me habituo rapidinho, né? Onde que é o chat, já clica ali e às vezes dá problema também. Quarta-feira à noite, eu na faculdade de Americana, online, e a plataforma deu problema, não subia minhas imagens. E aí você tem que também se virar. Já aconteceu com você presencial de chegar numa palestra e o equipamento não funcionar, os slides não funcionarem? Tem duas situações na minha história que eu acho que estão muito relacionadas a isso. Uma é uma vez que queimou um projetor e não tinha um plano B, e aí você precisa improvisar, obviamente, por isso tem que estar muito pronto, né, para conduzir dessa maneira. Mas teve uma vez que foi um pouco mais dramática, porque quando a gente é contratado no presencial, a gente manda um checklist de tudo que a pessoa tem que ter lá e ela assina esse checklist. Sim. E eu cheguei no local e não vi nenhuma tela de projeção, não vi nenhum projetor e perguntei para o contratante, né? Ele falou, putz, quando nós colocamos no orçamento, acabou não dando para alugar. Ele bateu assim no meu ombro e falou, mas eu confio em você. E isso é uma coisa problemática, porque, veja só, não é uma questão de você confiar ou não na pessoa, é porque você prepara um conteúdo para ser apresentado com conteúdo multimídia e, de repente, você tem que mudar esse plano. Então, se você sabe que você não vai ter uma coisa, outra coisa é você achar que vai ter e não vai. Então pode acontecer nos dois casos, mas no presencial é muito mais raro, muito mais difícil de acontecer uma falha dessa. E no online já pode acontecer a qualquer momento. No online você pode, inclusive, perder a sua própria conexão de internet. E aí, né? E como já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes, e de repente você cai, você não está mais lá conectado e as pessoas estão lá te esperando. Então você tem que ter uma habilidade de voltar. Então, por exemplo, na estruturação desse meu espaço de palestras, hoje eu tenho 3 links de internet, de 3 provedores diferentes. Se um cair, já conecta automaticamente no outro. Permite gravar uma palestra online ou não? Depende. A gente tem 2 formas. Eu gravo quando o cliente usa a minha plataforma, eu gravo.
e deixo disponível para ele por um período já no contrato. Por exemplo, durante uma semana ele pode assistir, depois eu removo. Isso já vai normalmente no meu contrato. Agora, se ele quer gravar, aí existe um valor de direitos conexos, então é assim, o preço da palestra e o preço do direito do uso da gravação. E aí ele paga pelo uso da gravação. Porque a ideia, ou para quantas pessoas ele vai exibir, isso interfere diretamente na recontratação, né? Exato. E outra, ele não compra a sua palestra para sempre, ou seja, o seu conteúdo. Ele compra o direito de transmitir aquilo por um período. Sim. Como quando no ao vivo ele compra o direito de ver aquilo quando você está transmitindo. Se você disponibiliza isso para o seu cliente numa única contratação e ele tem isso gravado, na verdade você licenciou todo o material para ele usar por tempo indeterminado. É possível fazer? É, mas tudo tem seu preço. Como era assim também no presencial, né? Muitos eventos que nós íamos eram eventos que estavam sendo gravados durante 100% do tempo. Você não ia impedir de gravar, mas o direito de uso daquilo era limitado. Exato. Né? Na verdade, quando eu faço ao vivo, existe uma cláusula dizendo que não é permitida a gravação do evento. E aí, no caso de o cliente solicitar, nós mandamos um orçamento de quanto custa para ele gravar e disponibilizar de novo para suas equipes, né? Sim, tem as duas formas. Tem né? as duas formas. Legal. Maurício, enfim, resultados. Qual é o resultado que dá uma palestra online? É o mesmo resultado que dava uma palestra presencial? Depende do objetivo. Existem objetivos que são facilmente atingidos no online e às vezes até com mais eficiência do que o presencial, exatamente por você estar perto. Por exemplo, se você for falar de transmissão de conhecimento, o online ele funciona super bem. Mas se você for falar, por exemplo, de um envolvimento emocional mais forte, de uma palestra, como por exemplo a minha palestra Pra Valer, que tem toda uma cenografia. Aquilo é uma peça de teatro, não Exato, entendo como uma não tem como palestra, fazer online. Né? Tanto que a Pra Valer a gente não fez online, não existe a versão dela online. Então existem determinados tipos de palestras que não vão trazer resultado no online. Cabe muito a quem fornece uma palestra, como é o nosso caso, orientar bem o cliente nesse sentido. Olha, dentro desse objetivo o online vai te atender super bem, eu vou te entregar. Mas dentro desse outro objetivo não é o online que vai te entregar, então vamos esperar e fazer no momento certo. Deixa eu perguntar aqui, quando é que a gente volta para o palco? Volta? Aliás, volta? Volta. As pessoas estão ansiosas pelo presencial, o presencial está sendo muito valorizado. O quando é um chute, porque como eu já disse, eu achei que eram 30 dias, depois achei que era setembro, nós estamos em novembro. Hoje a minha previsão otimista é março e a minha previsão realista é julho. Mas já surgiu alguma coisa nesse meio tempo, né? Eu digo assim, voltar de uma forma intensa, né? Algumas empresas têm feito, você fez presencial, eu fiz presencial, mas ainda é uma coisa muito tímida, é alguém que tem um pouco mais de ousadia no sentido de eu me comprometo a fazer um evento com todos os distanciamentos. Eu fiz, por exemplo, uma indústria farmacêutica. Qual que era o pré-requisito? Todas as pessoas foram testadas no dia anterior e eu tive que levar o meu teste e depois de 15 dias eu tenho que mandar um outro teste para eles para comprovar que não houve contaminação ali. Contaminei. Né? Então, assim, algumas empresas elas permitem isso dentro dessa ousadia. Você imagina que são envolver 200 pessoas em testes e tudo mais. Eu acho que à medida em que o tempo for passando, a gente vai ter um pouco mais de flexibilização nesse sentido. Aí a gente volta com um pouco mais de intensidade. Mas eu acho que para dizer assim, olha, agora nós estamos com muitos eventos online, muitos eventos presenciais, e eu não sei se eu tenho tempo para fazer online, e eu acredito que é julho. Julho, tá bom. Vamos fazer mais um intervalinho, o Maurício não vai embora não, que tem mais cafeína com ele daqui a pouco. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Maurício Lousada, que é meu parceiro aí de trabalho, né? Aliás, a gente já fez bastante coisa juntos, né? São quantos anos já que nós estamos trabalhando aí juntos? Acho que três anos, Puxa, né? E a gente se conheceu também numa palestra, que foi por acaso, né? Uma palestra em Campinas, né? Isso mesmo. Você sabe que aquele dia lá,
Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu tinha tudo para não ir naquela palestra. Quando eu fui, não achei lugar para estacionar, estava quase indo embora. Aí achei um lugar para estacionar longe, acabei voltando. Enfim, a gente ali se conheceu e fez uma baita de uma amizade, uma parceria de trabalho. Obrigado, né? pela persistência. Você vê como é importante? Eu é que acabo sendo beneficiado nessa história toda. Hoje, um trabalho como esse que é feito por você, eu falo muito por você porque você é o entrevistado, mas eu vejo que uma empresa hoje, quando ela quer contratar uma CIPAT, que é a Semana Interna de Proteção, né, ao trabalho, ela pode fazer um contato, por exemplo, com a sua empresa e contratar a semana toda. Na verdade, existem várias empresas que fornecem uma semana completa. Qual que é a vantagem, né, na minha visão, de você contratar uma semana completa? Que você alinha todos os conteúdos uma vez só. Se você tiver 5 palestrantes, você imagina, você tem que alinhar com o primeiro, depois o segundo tem que aprender aquela plataforma, o terceiro. E você cria também um desnível, né, muito grande na entrega. Então eu acho que é super interessante quando a pessoa tem a possibilidade de num evento grande, eu vou fazer agora, por exemplo, um evento para uma empresa de telefonia, que nesse caso não é a minha empresa que forneceu, eu fui contratado por uma empresa que foi contratada para fornecer 30 palestras para eles. Né? Então eu acho que é interessante, do ponto de vista de quem contrata é estratégico. Ou seja, ele não precisa se preocupar com o depois, né? Contrato e esse fornecedor é que faz todo o projeto. Exato, né? E dá, por exemplo, num evento como esse, você tem um evento de uma semana de uma grande empresa, colocar diversos conteúdos distintos? Sim, sim. O ideal é que você tenha esses conteúdos variados, sobretudo no online, porque a mesma pessoa vai conectar todos os dias. Hoje tem muita gente home office, então a pessoa no primeiro dia conecta, vê um assunto, no outro dia vê um outro assunto. Por exemplo, numa semana como essa que você falou de CIPAT, você pode ter no primeiro dia alguém falando sobre a importância da segurança, no segundo dia você pode trazer a importância de um equilíbrio financeiro, porque a pessoa com a cabeça no problema financeiro, ela se distrai do trabalho, pode se acidentar. No terceiro dia ela pode falar sobre foco e atenção, percepção de riscos, como aquela palestra que você fez no evento que a gente fez lá para acho que foi a Mineração Caraíba, Isso, né? Na Bahia. Na Bahia, né? Então a importância do foco e da atenção. Então você vai colocando temas que são atrativos entre si e que compõem um aprendizado no final da semana, como se fosse uma trilha de conhecimento. Dá para pôr economia, por exemplo, no meio? Dá para pôr, né? É o exemplo que eu dei lá, a pessoa está com a cabeça, teve um problema financeiro, a minha cabeça está lá fora, né? Né? Sabe que uma coisa interessante, hoje, por exemplo, falar sobre a importância do emprego para quem está assistindo uma palestra dessa é super importante. Por quê? A pessoa está assistindo, ela está empregada, mas quem me garante que ela não tem uma esposa, um marido, um pai, um filho que perderam o emprego e que isso está gerando uma preocupação nela e ela, ao invés de estar trabalhando com foco na máquina, no equipamento, a cabeça dela está lá fora. E mais que isso, quantas dessas pessoas não estão trabalhando lá e muitas vezes por influência de um colega do próprio trabalho, que é uma influência negativa, acaba pensando assim, vou pedir a conta, vou sair, isso aqui não é para mim. E aquilo que você falou numa palestra que eu escutei esses dias, quantas pessoas estão mandando currículo para a tua empresa e você pensando em sair, né? Não que você não possa sair, pode, se tiver uma oportunidade melhor, saia, busque uma oportunidade melhor, mas pensa bem, porque às vezes você está entrando na onda do outro, né? E o outro não vai pagar suas contas depois, então isso acontece. Isso também me lembra muito uma coisa que eu conto numa palestra minha, no meu primeiro emprego, foi numa rede de lanchonetes, e eu era atendente, trabalhava inclusive de domingo. E vários amigos meus falavam, Maurício, estão te explorando, você está trabalhando de domingo, porque lanchonete trabalha de domingo. E eu comecei a ouvir essas pessoas e fui pedir demissão. A sorte é que, assim, um segundo antes de pedir a demissão, me caiu a ficha. As pessoas que estão me orientando, elas estão fazendo o quê? Estavam todas desempregadas. Então a dica que eu dou, se você for ouvir um conselho de alguém, ouça alguém que está numa posição igual ou melhor que a sua. Porque se você ouvir o conselho de alguém que está abaixo de você, essa pessoa só está tentando te puxar para a mesma posição que ela. Isso é muito complicado e muito comum, né? Muito comum. A gente vai encerrando o Café Corporativo de hoje, mas eu quero agradecer a vinda do Maurício Lousada aí pela 4ª vez aqui no Café. Ele que é meu parceiro aqui de 4 em Pauta também, né? Que a gente está junto lá, um projeto bacana, divertido, gostoso de fazer, né? Isso Aliás, mesmo. Acima de tudo, a gente se diverte, né, Maurício? Isso mesmo. Um abraço para o nosso querido Luiz Arthur Nogueira, que compartilha com a gente o 4 em Pauta. Aliás, eu estou acostumado a te ver sempre aqui, assim. Exatamente.
Agora estou olhando aqui do meu lado, mas beleza. Maravilha. Para você que está em casa, nosso telespectador, todo o nosso respeito. Espero que você continue com a gente aqui no Café Corporativo e com conteúdos maravilhosos como esse, como foi hoje. Obrigado por ter vindo, viu, Maurício? Obrigado. Até a quinta e muito obrigado a todo o pessoal da equipe técnica que, como heróis, continuam trabalhando mesmo nessa pandemia. Vocês aí atrás são super importantes. E não muito só obrigado. eles, né? Eu costumo falar que não só Aparecido, não só Jaime, mas toda a equipe que nos ajuda, Edição. financeiro, recepção, enfim, quem limpa os nossos estúdios aqui. Aliás, se não fosse essa pessoa, não estaríamos aqui tão confortáveis. É né? isso aí. Um abraço para você também que está em casa. Até o próximo Café Corporativo. Esteja nas nossas redes sociais e até a próxima semana.